que eu queria fazer uso da palavra na condição de parlamentar inscrito e não de coordenador da reunião, né, e essa situação pode ficar desconfortável, portanto quero passar a presidência aqui, né, dos trabalhos por hora e pedir inclusive que me cobre, né, se eu extrapolar. Vou falar. Muito obrigado. Fazer algum registro. Primeiro, embora ontem na Comissão de Constituição e Justiça tenha usado a figura de linguagem, a simbologia do zagueiro, né, para representar, né, talvez a maior parte da minha atividade parlamentar nessa casa, né, já no segundo mandato, mas na mesma situação, na mesma conjuntura e na mesma posição do campo, né, eu quero deixar claro, e aí das últimas frases do Heitor, que representa aqui a BVESC, Bombeiros Voluntários, de que será sim aprovado e tal, né, discutido na semana passada, na semana que vem na CCJ. Eu queria deixar muito claro que nesta questão, desde o dia 6 de março, eu não estou sendo zagueiro. Se não tem sido encaminhado, é inclusive por posições diferentes da minha. A votação na CCJ. Eu fiquei 2 semanas com o projeto, que é o tempo, com a PEC, com a proposta, que é o tempo regimental que tinha, e fiz o relatório pela inadmissibilidade. E apresentei no dia 6 de março. E se fosse votado naquele dia, teria sido aprovado o nosso relatório, pela inadmissibilidade. O plenário poderia convocá-lo, por iniciativa de, se não me falha a memória, de 4 parlamentares. Poderia convocá-lo novamente, mesmo que parecer contrário da CCJ. No entanto, na minha avaliação e no relato que eu ouvia lá, também não alcançaria o número de votos necessário para derrubar a posição da Comissão de Constituição e Justiça. Então, fiz o relatório, teve o pedido de vistas que é regimental, por parte de um parlamentar da Comissão de Constituição e Justiça, ao meu entender, para mais 15 dias. Ao meu entender. Teria ouvido essa frase do presidente da CCJ naquele dia 6 mesmo. No entanto, no dia seguinte, dia 7, na minha avaliação, mas aposto 10-1, né, nessa certeza, né, quem tem posição diferente com relação à PEC articulou para que ela não fosse votada na semana seguinte ou 15 dias depois. E aí o presidente da comissão veio me perguntar sobre isso. Eu disse, olha, eu fiz o meu trabalho, né, e se ela ficar numa gaveta para sempre, usei essa expressão e vou usar aqui, não vou ficar para mim tudo bem. Usei essa expressão e depois fiquei em dúvida se eu acertei ou não na tática quando usei essa expressão. Por quê? Porque ela não vai ficar toda a vida na gaveta, porque toda semana ela volta, né? E aí aquilo que eu falava ontem, ela é uma bola picando perto da área. E aí, na condição na qual estamos, ou eu estou, nenhuma terça-feira daqui até o infinito, se assim continuar, né, eu vou poder sequer ficar doente. Porque se eu ficar doente e não estar aqui, mudar a composição da Comissão de Constituição e Justiça, ao haver substituições na Comissão de Constituição e Justiça, e a posição diferente daquela, né, que eu relatei for aprovada, né, alguém pode imaginar que eu fui convencido a ficar doente. Né, então tem essa angústia que a gente precisa resolver. Isso muito claro com relação a isso. O encaminhamento à CCJ, eu creio, eu levo a atribuição, o presidente vai levar, e eu quero sugerir que o presidente assine um documento ao presidente da CCJ. Né, inclusive porque a minha avaliação lá, eu vou chegar lá como, né, um interessado diretamente pelo assunto. E aí quem eventualmente não está acompanhando o debate, né, que está vendo nessa comissão aqui, pode imaginar que tem interesse da minha parte de alterar o processo democrático e, né, usar informações, tergiversar sobre informações e acabar prejudicando, inclusive, acordos que se tem. Então, o presidente oficializa aquilo que for a posição dessa comissão ao presidente da CCJ. Embora, né, como nós sabemos que esse é o assunto mais importante que está sendo debatido na Assembleia neste momento, nesta hora, né, a maior parte dos integrantes da CCJ já sabe. Já sabe, né, o que está sendo discutido aqui. Com relação, então é isso em termos de encaminhamento, eu acho que já está consenso que será
que a proposta é por 15 dias, nós nos reuniremos novamente daqui a 15 dias. O conteúdo apresentado pela procuradora Valquíria, a qual também gostaria de parabenizar, na meu entender, está falando de alterações, de possíveis alterações na Constituição do Estado, né, no artigo 108 da Constituição do Estado. A legislação infraconstitucional, de fato, é um trabalho bastante mais complexo, né, porque vai às minúcias de cada questão. Então, eu acho que não resolveríamos em uma reunião, mas depois a gente vê, se a gente acertar a questão na Constituição do Estado, aí a legislação infraconstitucional é um trabalho posteriormente, inclusive, talvez menos espinhoso. Evidente que temos propostas a fazer, né, com relação a esse debate da legislação infraconstitucional. Queria agradecer, parabenizar o Ministério Público, né, na pessoa da procuradora Valquíria, nesse esforço, né, de construir um consenso. Eu particularmente estava achando até ontem, de noite ou até hoje de manhã, que estava inviabilizado o consenso. Né, e quiçá eu estivesse enganado e se consiga efetivamente construir. Né, porque já manifestei as motivações pelas quais eu penso dessa forma. Porque se tem cidade no estado de Santa Catarina, que é a instituição pública, que tem, né, a obrigação de tomar conta de um determinado setor de serviço, está impedida de entrar, se não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista político, e isso houve no estado de Santa Catarina, tem havido no estado de Santa Catarina, partes do território catarinense, onde o Corpo de Bombeiro Militar, que está lá na Constituição Federal, lá na Constituição Estadual, né, das suas atribuições, em determinadas partes do território catarinense ele não pode entrar porque lá já tem outro. Aí, inclusive, isso me assusta com relação ao que está se pensando, né, em termos de organização social, de presença do Estado, papel do Estado, para que Estado? Né? Então, por essas questões que eu tinha a minha preocupação de que não fosse possível estabelecer um acordo. Mas se há possibilidade de cambiar noutra direção, eu não tenho dúvida que será produtivo e importante, né, para todos os lados. Também aí da questão de que, embora, né, a frase, né, ficar na gaveta para todos os tempos, né, também está bom, embora isso no mês de janeiro, procuradora Valquíria, eu não fiz política no mês de janeiro de 2012. Talvez pela primeira vez nos últimos muitos e muitos anos. Não fui procurar relações políticos, sociais, etc. Fui carregar pedra enquanto descansava, literalmente. E não descansei. Porque, inclusive, essa questão pingava. E outra preocupação. Os bombeiros militares me telefonavam das mais diversas regiões do Estado, e tanto oficiais quanto, e mais, principalmente, praças. Porque estava numa rádio, não sei em qual cidade, ou no site, não sei qual, que estava tendo no Palácio do Governo uma reunião com todos os líderes de partido da Assembleia que estavam em acordo e que o governador ia assinar uma PEC nesse sentido. Aí eu cheguei e disse, olha, peraí, eu não estou no Palácio, não fui informado, não fui convidado, e a minha posição continua que já era. Então, para ver como esse debate tem sido. Tem cidades desse estado, e mais uma vez eu receio, que a população está informada pelos meios de comunicações locais. Toda semana a população é informada que naquele dia a Assembleia Legislativa vai aprovar a PEC. E aí, às vezes, a gente é acusado como radicais de que é criar o conflito. Mas está se dizendo, em algumas cidades do Estado, toda semana, que a PEC está sendo, naquele momento, aprovada. E aí a própria Assembleia Legislativa está sendo colocada em xeque. Porque se o resultado eventualmente for outro, o que vamos dizer para aquela população? Então, são preocupações que eu tenho. Mas, enfim, para resumir, parabenizar o trabalho do Ministério Público, da Procuradora, dizer que, do meu ponto de vista ainda, eu creio que depois que a Procuradora apresentou a sua exposição, né, só nós deputados falamos, e talvez as entidades de bombeiros aqui presentes queiram, né, fazer uso da palavra, assim como
como a Defesa Civil, nós precisamos oportunizar isso. Mas o que tem acertado até aqui, não havendo contraditório com relação a isso, eu acho que a posição de todos os deputados, né, o encaminhamento dado, né, por sugestão do deputado Kennedy Nunes, e acordado inclusive com a presença do presidente, que daqui 15 dias, no mesmo horário, né, 4 de abril, né, que não é primeiro, é a véspera do feriado da Páscoa, né, com o espírito desarmado de novo, o espírito e a cintura, né, de novo voltaremos a este ambiente para a gente tentar progredir. Até lá, o Ministério Público, a Procuradora Valquíria, ou a equipe do Ministério Público disponibilizaria, né, esse esboço, né, de forma escrita, por escrito, e eu queria encaminhar que fosse feito, que ela perguntou como que eu faço para quem. Eu queria encaminhar que a gente deixe o contato para a comissão, a secretaria desta comissão, que está aqui composta, né, por servidoras e servidores, e a partir daí dos deputados e as entidades. E aí também, né, os gabinetes, a nossa disposição para a entidade que quiser ligar, já chegou, já está aí, né, também vê aí o tempo que o Ministério Público precisaria para nos encaminhar esses... Certo, segunda. Se não vier amanhã é quinta, se não tiver até sexta. Ah, é verdade. Certo. Então, segunda-feira, e os gabinetes estão à disposição para ajudar e distribuir, mas a própria sala da comissão, que é aqui ao lado, né, também está à disposição. Eu creio que era esse o encaminhamento. Queria perguntar às instituições, órgãos, entidades aqui presentes se tem avaliação a fazer. Nesta sala. Quem quiser chegar antes para ir ocupando o espaço, fique à vontade, né? Tem às 9 tem a reunião da Finanças e Tributação, né? E aí, na sequência, às 10 horas, é preciso registrar. A reunião de Finanças e Tributação não tem demorado mais do que 1 hora até hoje, mas se tiver algum projeto polêmico, vai passar, e aí nós vamos precisar ajustar horários ou espaço, ou ir para outro espaço nessa Assembleia Legislativa. Mas eu creio que dificilmente vai passar das 10, ou das 10 e alguns minutos, a reunião da Comissão de Finanças. Estamos entendidos com relação a isso. Muito obrigado à presença de todos, à presença de todas. Parabéns por todos que estão aqui contribuindo para uma busca de uma solução adequada para esta questão. Está encerrada a presente reunião.